Para dirigir partidos en altura, hacer sus planteamientos en altura. Lo demostró en la antigua Recopa cuando enfrentó a Liga acá en Casablanca, donde perdieron en la última jugada. No sé si me entiende bien ahí. Hoy un partido que lo pierde en un contexto diferente tras la expulsión que le saca del libreto, donde lo venía haciendo muy bien. ¿Qué espera a este Independiente em Brasil, profe? Eu acho que, primeiramente, boa noite. Eu acho que a expulsão são duas coisas, né? A sua pergunta. Jogar na altitude aqui sempre é difícil. Já tive aqui algumas vezes. Os times brasileiros, quando vêm aqui, sofrem para jogar. Mas a gente chegou antes, a equipe estava bem adaptada. Acho que, se não tem a expulsão, a história do jogo ia ser muito diferente, pela maneira que a gente começou o jogo. E a expulsão ficou muito mais difícil as coisas pra gente. E o plano era marcar alto, como estava marcando, a gente teve que baixar as linhas de marcação. E a gente quase consegue virar 0-0 o jogo. A gente estava sofrendo muito cruzamento. E aí, no segundo tempo, a gente tentou deixar a área mais alta. E acabou que não funcionou a substituição e a gente tomou os outros gols. Agora é pensar no jogo do Brasil. A gente tem condições de fazer o placar lá também. E na terça-feira a gente se preparar para fazer do melhor que a gente puder lá no nosso campo. Fernando Diniz, Lineker Biondi, a hora do Vasco aqui. No dia 2 de junho, se eu não me engano, o Carlos Amodeu, CEO da Vasco SAF, ele fala que o planejamento seria te entregar reforços até a volta das férias, por volta do dia 21, para que você iniciasse o trabalho com os novos reforços chegando para compor o elenco. Esse planejamento não aconteceu e, obviamente, nós sabemos que o futebol brasileiro é um futebol resultadista e tudo estoura no treinador. Como a gente está num momento importante da imprensa, depois que o Felipe Luiz foi bem sincero, eu queria perguntar para você o seguinte: o quão prejudicial é para o seu trabalho essa falta de planejamento e também a morosidade do Vasco no mercado, sendo que o senso de urgência não existe? Não tem caçar as bruxas. O Vasco tem as suas limitações financeiras. Quando eu vim para cá eu sabia disso. Existia um planejamento, mas para contratar é difícil. Não adianta, a gente não tem o dinheiro para contratar. Tem nomes assim, eu gostaria de trazer jogadores para cá, que a gente não tem condição financeira para trazer. É caro, a gente conseguiu trazer o Thiago Mendes, e a gente precisa trazer poucos jogadores que venham com que a gente acredite que possa dar certo. Então, eles estão se movimentando. De fato, a gente não conseguiu entregar mais nomes, mas está todo mundo se mexendo. A gente não tem caça às bruxas aqui. É um planejamento. Hoje o jogo, a gente tomou 4 gols. Por conta disso, tem uma irritação do torcedor, e tem que ter mesmo. A gente tem que respeitar. A gente tem que melhorar o time, procurar fazer bons jogos, ganhar as partidas que a gente tem que ganhar e esperar que os reforços eles cheguem, que eles consigam entregar os reforços. Mas eu sei que eles estão trabalhando, estão se empenhando para trazer os jogadores. Boa noite, Diniz. Patrícia, BTB Esportes. Diniz, seu estilo de jogo funcionou até os 11 minutos. Depois da expulsão, ficou desconfigurado. Por que manter o Verratti e não o GB, que daria mais velocidade ao ataque? Não, mas o problema não é o GB já foi uma surpresa. Talvez ninguém esperasse que ele fosse sair jogando. O Verratti está muito mais treinado. O Verratti, apesar da idade, é o jogador que tem quase todo jogo a maior quilometragem. E o jogo não ia ficar um jogo para contra-ataque toda hora. E é quem está mais treinado para fazer a função ali naquele momento. Então não é só pensar num aspecto do jogo que parece que se ficasse o GB a gente ia ganhar de 3-1. Não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Verratti cumpriu a função tática dele, que era para compor ali, para ajudar na marcação. E ele está mais adaptado para fazer a função, então por isso que ele ficou. E a gente não sabe também até que ponto que o GB ia aguentar o jogo na altitude, jogando com a menos. Não queria ter tirado, botei com bastante convicção, que é um garoto que eu tenho acompanhado
Desde que eu cheguei aqui, no Sub-20, trouxe para cá, fui preparando o GB para ele poder jogar. Ele estava muito bem no jogo, infelizmente teve a expulsão, e a minha opção foi tirá-lo por os outros jogadores estarem mais treinados e saber da parte tática, aquilo que eles teriam que fazer. Fernando, acá, Sebastián Munizaga de Chile. Mi pregunta es que en Chile se habla mucho de un interés que existe de Vasco sobre Alan Saldivia, un zaguero uruguayo que juega en Colo-Colo y usted lo enfrentó con Fluminense en la Copa Libertadores de 2023. ¿Existe un interés de Vasco, de usted, sobre Alan Saldivia para poder ficharlo esta temporada? Eu joguei contra, é um jogador que eu gosto muito, Saldívia, mas essas contratações é de interno. A gente não vou falar de nomes, a gente está trabalhando internamente nas necessidades que a gente acha do elenco. Mas é un jogador que eu gosto. Muy bien, escuchemos. Fernando, buenas noches. Nicole Moposita para Match Deportes. Fuera de la expulsión, ¿cuál crees que es la principal autocrítica que podrían hacer y cómo revertir el resultado para el partido que se viene allá en Brasil? Hablamos con los dirigentes de Independiente y decían que para ellos tampoco estaba en presupuesto este 4-0 de cara a lo que se vino el compromiso hoy ante Vasco. Muchas gracias. A gente preparou o time da melhor forma para jogar lá em São Januário. A gente sabe que é difícil reverter, mas não é impossível. A gente vai fazer o nosso melhor lá. A gente tentar a clasificação até o último instante. Profesor, buenas noches. Pensando en la diferencia que parecería demasiado amplia, pero juegan en casa con su gente, ¿cómo puede aportar eso a que el equipo pueda encontrar fortaleza en algo que da la sensación que hoy día se complicó y terminó sin salir lo que estaba presupuestado para ustedes? ¿Cómo hacerse fuertes en casa? Ô, Matheus, que fala, não entendi a Como pergunta. ser forte em casa. Quer repetir, por favor? Como ser forte mesmo? Pensando en que la diferencia es amplia, pero hay todavía tiempo. Usar o fator casa para tentar reverter isso. Não, a gente vai contar com o apoio da nossa torcida e a gente vai fazer o melhor possível. É um resultado difícil de reverter, mas não é impossível. A gente vai lutar até o final. Obrigado, Fernando. Em noite de Copa Sul-Americana, em um jogo que até os 10 minutos estava sendo bem disputado, com o Vasco adotando uma postura um pouco mais interessante, o Cruz Maltino viu o jogo mudar completamente após Lucas Piton entrar de uma forma mais dura em uma jogada e dessa forma o jogador fez por merecer o vermelho direto. O árbitro inicialmente mostrou amarelo, mas o VAR entrou em ação e a decisão foi corrigida com um cartão vermelho, que tirou Lucas Piton do jogo aos 12 minutos e deixou o Vasco com um jogador a menos dentro do jogo muito cedo. Com um atleta a menos, o time Cruz Maltino adotou uma postura extremamente defensiva, abdicou do ataque e resistiu até pelo menos os 48 minutos do primeiro tempo, quando foi vazado a primeira vez pela equipe do Del Valle. Mesmo assim, o Gigante da Colina esteve buscando ter uma postura muito defensiva, obrigando-se a ficar no campo defensivo e também abdicar de atacar. Mas o segundo tempo foi um verdadeiro pesadelo para o torcedor do Vasco. O Cruz Maltino voltou desorganizado e o Del Valle não perdeu tempo. Logo aos 3 minutos conseguiu marcar mais um gol, mesmo com Léo Jardim defendendo algumas oportunidades, o Cruz Maltino não conseguiu resistir. O 2-0 permitiu com que o Del Valle pudesse ainda estar ainda mais habituado dentro de campo, fazendo com que o Vasco fosse facilmente envolvido. A equipe equatoriana chegou ainda mais 2 vezes até as redes do Cruz Maltino e assim fechou a conta em 4-0. O Vasco pagou muito caro pela expulsão precoce e pela desorganização durante o segundo tempo, que permitiu o Cruz Maltino estar em uma desvantagem enorme para o segundo jogo.